Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lopes Villanueva. Desde já agradeço as doações que recebo e continuo me ajudando nesta empreitada para a gravação de novos conteúdos. Inscreva-se neste canal. Muitas pessoas me perguntaram sobre os posicionamentos da família Bolsonaro em relação aos Estados Unidos no que diz respeito à nova crise diplomática que envolve Brasil e Estados Unidos, quando o presidente Trump ameaça taxar em 50% as nossas exportações se não houver a pretensa anistia em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que, como observamos, está em vias de ir para a cadeia. A primeira coisa que eu posso afirmar é que essa direita é verdadeiramente patriota. Sim, é patriota americana ou israelense, porque raramente se viu um atentado tão grosseiro, tão vergonhoso contra a soberania brasileira. Eu digo isso porque, ainda que muitas pessoas possam objetar o fato do STF ter extrapolado os limites, ou que Alexandre de Moraes seja um juiz arbitrário, no entanto, esses problemas podem ser resolvidos pelas instituições vigentes, no caso, o Congresso Nacional e, em particular, o Senado Federal. No entanto, se nós observarmos o histórico do STF, nós podemos observar claramente que, durante um bom tempo, o governo Bolsonaro não somente foi cúmplice dessas ações, como não fez absolutamente nada para contê-las. Pelo contrário, quando houve inúmeras situações em que poderia se conter o poder do Supremo e mesmo do Alexandre de Moraes, o Bolsonaro boicotou essas ações. E não somente o Bolsonaro, como o próprio senador Flávio Bolsonaro. Nós sabemos do histórico de Flávio Bolsonaro e inclusive suas declarações afirmando que ele não queria o impeachment do Alexandre de Moraes, que se houvesse uma política contra o STF poderia levar causa ao país. Imagina, um sujeito que até ontem estava participando de insuflar as massas para um golpe de Estado, estava falando de medo da instabilidade política e blá blá blá. E agora, esse mesmo canalha está afirmando que o Brasil deve negar a sua soberania e ser chantageado por um governo estrangeiro para soltar o seu próprio pai. Em outras palavras, é a direita que, em nome de salvar o seu próprio rabo, é capaz de rifar e vender o próprio país. E não me venham com essa história de tirania do Supremo, porque essa tirania pode ser resolvida. Pode ser resolvida pelos juízes legais. Só que o Congresso Nacional não quer isso. Nem mesmo os bolsonaristas querem resolver isso. Eles não querem brigar com o Supremo, porque eles são covardes. E não somente covardes, eles também têm rabo preso. Essa que é a grande questão. E aí é muito mais fácil colocar o país numa situação de vulnerabilidade a uma potência estrangeira muito mais poderosa e inclusive prejudicar toda a economia e todos os brasileiros para salvar a pele de alguns. E isso porque o mais assim aberrante é a figura do senhor Eduardo Bolsonaro, que para os males do Brasil é deputado federal pelo estado de São Paulo. Em outras palavras, se nós observarmos as declarações de Eduardo Bolsonaro, ele mais parece um representante do governo Trump do que realmente um defensor dos interesses nacionais e, em particular, dos interesses do estado de São Paulo. Já que, se houver essa taxação de 50% das nossas exportações para os Estados Unidos, o estado que vai mais ser prejudicado por conta desse boicote é justamente o estado de São Paulo. E o mais assim impressionante é que a traição contra o Brasil é tão clara, tão cristalina, que ainda tem gente que tenta racionalizar isso partindo da pressuposição de que o Brasil é uma Venezuela, de que o Brasil está vindo uma ditadura e etc. A grande maioria desses idiotas que diz isso está livre e solto falando na internet as piores besteiras. Não me consta que Alexandre de Moraes tenha prendido dezenas ou centenas de milhares de pessoas criticando a sua atuação. Muito pelo contrário. Os organismos vigentes ainda existem. A imprensa livre, com todos os problemas que podemos acatar deste conceito, também ainda existe. Por exemplo, nós observamos inúmeras críticas à atuação do ministro Alexandre de Moraes. E, no entanto, quem tem que efetivar e resolver os problemas são os próprios brasileiros, porque os americanos vão intervir
evidentemente, para nos prejudicar economicamente. Claro, os americanos não querem que a nossa economia cresça e que a nossa economia também seja concorrente com a deles. E Eduardo Bolsonaro é um traidor e um bandido que faz lobby político contra o próprio país, só para salvar a pele do pai dele, que é um golpista. É um homem que tentou destruir a democracia sim. Há muita gente que vive numa bolha de WhatsApp, acreditando nas mentiras dos bolsonaristas, quando testemunhamos 2 meses de insurreição criada por essas fake news e inclusive provas cavalares de que Bolsonaro estava conspirando contra o sistema democrático. E o mais impressionante é observarmos os deputados bolsonaristas dizendo que o Trump está em defesa do mundo livre. Imagina, acabar com a economia brasileira é defesa do mundo livre. Intervir na soberania nacional é defesa do mundo livre. Querer soltar um sujeito que até ontem tentou implantar uma ditadura no Brasil é defesa do mundo livre, segundo essa linguagem de novilíngua que observamos dentre os próprios bolsonaristas. E o mais assustador dessa história é que a direita brasileira conseguiu simplesmente promover o Lula e dar grandes chances de vitória à esquerda em 2026. Observemos que o governo Lula é bastante impopular, que a economia não está a todas as maravilhas, pelo contrário, nós estamos vendo aumento de preços, aumento do custo de vida e assim sucessivamente. E há muita gente ressentida com o petismo. Porém, com essa política de traição, essa política covarde, essa política em que revela que a direita brasileira é defensora de interesses alienígenas, estrangeiros e inimigos do Brasil, a esquerda agora pode se respaldar no discurso nacionalista e a elite paulistana, que será prejudicada pela política americana, vai cair no colo do PT, vai apoiar o PT. Quem participa das exportações brasileiras vai apoiar a esquerda. E com razão e lógica, uma vez que a direita brasileira defende todas as agendas políticas que sejam contra o Brasil. E observem que a atuação de Eduardo Bolsonaro como traidor da pátria, como canalha que ele é, como um cachorrinho do governo Trump, já não é de hoje. Vejam que o Brasil teve problemas no que diz respeito à deportação de imigrantes ilegais. E até mesmo agora nós vemos o grande problema dos imigrantes legais também, já que o governo Trump tem um caráter bastante xenofóbico, principalmente com os latino-americanos. E mesmo assim, o cachorrinho do Trump estava lá defendendo a deportação dos brasileiros sem quaisquer direitos, sem quaisquer reivindicações no que diz respeito à facilitação de vistos ou coisa parecida. Quer dizer, desde o primeiro momento, essa direita é cachorrinha de americano. Essa direita nunca defendeu os interesses do Brasil com convicção e com propriedade. Pelo contrário, em muitos aspectos, essa direita foi uma ameaça à geopolítica brasileira, pois nós temos uma tradição, vamos pegar o caso do Oriente Médio, de um alinhamento com os países árabes por conta do nosso grande comércio com o mundo árabe e com o mundo muçulmano. E, no entanto, a visão de Bolsonaro como uma visão da direita neoconservadora que copia todos os cacoetes mentais norte-americanos, essa mesma direita queria romper com o mundo árabe e se alinhar sem qualquer ganho com a política americana e com a política de Israel. Olha só o nível de loucura, o nível de demência a que essa direita chega. E agora que nós vemos uma interferência indevida nos nossos assuntos para atacar a nossa economia, a direita, em peso, está apoiando a política norte-americana. É uma coisa muito sólida, para dizer o mínimo. Aliás, Eduardo Bolsonaro está tão embriagado com a ideia de ser cachorrinho do Trump, de ser representante americano, que já ameaçou o Brasil com invasão militar e até mesmo com bomba atômica. Ou mesmo Flávio Bolsonaro, que é um covarde e que é também outro picareta, já afirmou que o Brasil simplesmente tem que fazer concessões e tem que ceder aos Estados Unidos sem qualquer tipo de manobra diplomática. Com uma direita dessa,
você não precisa nem mesmo ser patriota. Você será antipatriota por excelência. E veja que essa direita, ela é tão anti-Brasil, ela é tão anti-Brasil nos costumes, tão anti-Brasil na espiritualidade, porque ela é protestantizada, ela é simplesmente bajuladora da baixíssima qualidade espiritual norte-americana, como também ela é contra a história do Brasil, ela é contra tudo que é Brasil. E malgrado isso, aí vemos um bando de paspalhos com aquele chapéu do MAGA, Make America Great Again. Ou seja, a grandeza dos Estados Unidos às custas do Brasil. O sonho dessa gente é transformar o Brasil numa colônia americana. É como se o Brasil, que é gigantesco, um país que tem potencial de ser uma grande nação, no entanto, tem que ficar numa situação de completa subalternidade à economia americana. Basicamente isso. E isso sem prejuízo do fato de que o Brasil deveria, teoricamente, romper com a China, romper com o mundo árabe, ou seja, romper com todos os seus negócios que dão bilhões em divisas para o país. Olha só o nível de demência desse povo. Eu digo aqui para vocês todos, é evidente, é muito evidente que o STF já passou dos limites há muito tempo. Mas quem tem que resolver esses problemas é o Brasil. E a maioria dos brasileiros não tem que pagar pelos desvios de alguns e pela covardia de outros. Porque o senhor Bolsonaro é um covarde. É tão covarde, mas tão covarde, que por muito menos ele traiu seus aliados, como por muito menos ele está traindo o seu país. E trai o seu país porque ele não tem hombridade nem de ir para a cadeia. Ele cometeu um crime contra a ordem democrática. Ainda que possamos questionar os procedimentos contra o Jair Bolsonaro, e eu posso simplesmente questionar sim a validade de alguns métodos do Alexandre de Moraes, no entanto, se a direita brasileira fosse minimamente honesta e patriota, resolveria os problemas aqui. Vocês têm uma grande gama de senadores e deputados que poderiam articular com o Congresso Nacional, mas vocês não fazem isso porque Flávio Bolsonaro é um covarde também. Porque vocês ficaram à mercê de uma família que não tem o menor amor pelo Brasil. Ele só tem amor pelos seus próprios interesses. Eu quero saber quando esses bolsonaristas que comem capim vão fazer um protesto em Brasília para cobrar dos seus deputados e senadores algum tipo de procedimento interno para combater os desmandos do Supremo. Eles não vão fazer isso. Vocês, bolsonaristas, vão lá comer capim para puxar saco do miquito que bota no rabo de vocês e não está nem aí para rifar a soberania do Brasil, rifar a economia brasileira para salvar a sua própria pele. Ele fez isso a primeira vez quando, no final do mandato dele, ele fugiu e deixou vocês à míngua. Deixou vocês a verem navios. E vocês não aprendem. Não aprendem porque muitas dessas pessoas que ainda vivem no WhatsApp parecem um bando de zumbis retardados. Não estão vendo o que está por trás da família Bolsonaro. Não estão vendo o que está por trás da direita brasileira. A direita brasileira é corrupta, a direita brasileira é inimiga dos interesses nacionais. Isso está muito, muito claro. E é muito ódio ao país querer, por exemplo, que uma potência estrangeira não somente destrua a economia, transforma o país numa espécie de terra arrasada só porque esses golpistas safados não ganharam as eleições. E espalharam as mentiras do pleito eleitoral, porque nunca provaram. Espalharam inúmeras fake news para deixar histérica a população e mesmo assim perderam. E agora, covardes que são, estão aí como cadelinhas de uma potência estrangeira e uma potência muito mais poderosa que a nossa e que pode boicotar e destruir a nossa economia e também o nosso país. Quer dizer, o senhor Eduardo Bolsonaro, o senhor Jair Bolsonaro, o senhor Flávio Bolsonaro e muitos outros ali não estão pensando no preço a ser pago pelo país, em matéria de miséria, em perda de empregos, inclusive em afetar a nossa agricultura. Não, eles não estão pensando nisso. Eles estão pensando em salvar as suas próprias peles e seus próprios rabos, como sempre fizeram. E malgrado o delírio de Eduardo Bolsonaro de achar que é porta-voz do governo americano, ele ainda propôs aos empresários brasileiros que saíssem do país, que descapitalizassem também o país. Olha, no Brasil vocês vão pagar 50% para os americanos, mas se vocês criarem indústrias e comércio aqui, vocês não vão pagar nada. Ou seja, ele quer descapitalizar, ele quer esvaziar o empresariado nacional
e desnacionalizar o empresariado. O empresário brasileiro tem que deixar de criar empregos aqui para criar emprego para os americanos. Afinal, faça a América grande de novo. E foda-se o Brasil. Dizer que essa direita é patriota é uma ofensa à inteligência. E não me venha com papo de Alexandre de Moraes e STF. Não me venha com essa história. Nenhuma ação arbitrária do STF justifica essa política desproporcional e anti-pátria, anti-nação, anti-Brasil. Querem resolver os problemas? Vão lá no Congresso e pressionem o Congresso. O Congresso tem meios para isso. Só não faz porque não quer. Porque não é conveniente. E isso eu coloco os deputados e senadores bolsonaristas, que são um bando de covardes. Um bando de pessoas cumpliciadas com esse mesmo sistema que dizem combater. E no final estão envolvendo o Brasil numa situação que pode arruinar a sua diplomacia, pode arruinar a sua economia e pode nos colocar à mercê de uma situação que talvez nós não possamos escapar. Ou seja, é um ato de traição, é um ato abominável e essa direita brasileira não vale coisa nenhuma. E o pior de tudo, a direita vai perder as eleições. Vocês colocaram o Brasil no colo da esquerda. Meus parabéns. Fizeram merda, mostraram que vocês não gostam do país, que vocês são um bando de filhos da puta mesmo. E vai dar Lula 2026. E vocês colocaram a elite no colo do PT. Vocês colocaram o Brasil no colo da China. Nossa, é um ato tão bizarro de burrice que pode parecer até mesmo a genialidade da burrice. Então, meus amigos, um grande abraço.